Olá pessoal, vamos fazer uma apresentação aqui dos principais pontos importantes da disciplina SPAE de 2014-2. Quero começar aqui a falar sobre uma frase que o Crediné falou durante as aulas, uma frase do Paulo Freire que eu creio que norteou todo o desenrolar da disciplina. Toda vez que eu ensino para alguém, estou tirando dele a oportunidade de aprender. Então eu percebi que os professores Orivaldo e Crediné, eles trabalharam muito no sentido de a gente construir nós mesmos, alunos, o nosso conhecimento. E o trabalho principal deles foi de desequilibrar, de criar condições para que a gente pudesse ter essa construção. O que me chamou mais atenção fora isso? O primeiro foi o foco principal na aprendizagem, em vez de ser no ensino, né? Ou seja, o ensino ele é importante, mas se não tiver aprendizagem, o resultado não foi atingido. Outro ponto também muito importante foi o que eu já falei sobre a força do trabalho cooperativo na construção do conhecimento. Deu para perceber bastante quando nós trabalhamos fazendo revisões de trabalhos uns dos outros, fazendo sugestões, brainstorm, a construção do conhecimento ela foi muito sinergética e frutífera. Outro aspecto importante que eu achei foi sobre a questão de fazer trabalhos organizados, né? E aí eu destaco dois aspectos. Primeiro, dois itens do programa: as arquiteturas pedagógicas, que realmente elas organizam, cuidam do planejamento, da organização do ensino, para que efetivamente a classe tenha um resultado de aprendizagem muito bom. E também o processo de investigação, né? Nós aprendemos como fazer um processo de investigação de forma organizada, sistematizada, e aí dá para perceber que o resultado é muito bom em um prazo muito relativamente pequeno. Uma coisa também que me surpreendeu, não só nessa disciplina, como também em outra que eu também participei, de jogos digitais aplicados à educação, é a eficiência e eficácia de uma aula online, né, usando Hangouts, videoconferência, Wikis e outros. Dessa forma, inicialmente eu tinha uma ideia de que seria uma aula de difícil execução, entretanto foi uma aula muito dinâmica, as aulas eram muito dinâmicas e o aprendizado foi muito grande, né? As pessoas realmente não ficavam paradas, o tempo inteiro estavam trabalhando. Eu creio que o grande problema do uso dos recursos tecnológicos dentro do momento de hoje nas escolas é que eles são muitas vezes aplicados quando sem ter uma estratégia de aprendizagem, uma estratégia pedagógica, né? E muitas vezes também feito por professores que ainda não estão capacitados. De qualquer forma, também é muito importante assim, o recurso tecnológico ele é importante, ele é eficiente, entretanto ele precisa ter uma série de requisitos para ele efetivamente funcionar. Agora eu vou fazer por partes do nosso programa as principais aprendizagens que nós tivemos. Vou até repetir algumas coisas que eu já falei, mas a gente começou aprendendo os mapas conceituais e nessa parte do programa as aprendizagens importantes foram o uso de ambientes informais para aprendizados e também a organização de ideias e uniformização de entendimento em grupo propiciado pelo uso dos mapas conceituais. A questão dos usos de ambientes informais para aprendizado, o exercício foi baseado no supermercado, onde você podia levar uma criança e lá ela poderia aprender de diversas disciplinas como matemática, como nutrição, etc. A revisão por pares. Os grandes aprendizados foi o trabalho cooperativo, sinergético em grupo, que gera
uma quantidade boa de conhecimento, e também você, através da revisão por pares, você consegue melhorar a produção dos colegas e as nossas próprias. E como resultado subsidiário, entendo que a gente também apura o nosso senso crítico, que pode ser usado em diversas outras tarefas. O uso da tecnologia para promoção de aprendizagens foi um outro item. Efetivamente, os recursos tecnológicos propiciam aprendizagem mais fácil, mais lúdico e mais eficiente, quer dizer, é mais atrativo aprender, é mais divertido aprender. Entretanto, ele tem que ser acompanhado por estratégias pedagógicas, precedido de estratégias pedagógicas traçadas, e a própria preparação dos professores para lidar com os jogos ou com qualquer tecnologia dentro da sua disciplina. As arquiteturas pedagógicas. O grande aprendizagem é que elas ajudam a pensar as atividades escolares acadêmicas de forma bem ordenada e sistematizada. E da mesma forma, propicia que você execute o ensino desta forma. O debate de tese. O debate de tese e aprendizagem foi que cria sinergia para a construção de conhecimento individual de grupo. Entretanto, deu para perceber que ele precisa de um suporte tecnológico para ser viável. Ou seja, nos exercícios que fizemos, nós percebemos se utilizarmos essa arquitetura pedagógica sem um suporte tecnológico, fica muito difícil para um professor fazer o acompanhamento e a avaliação dos resultados. Projetos de aprendizagem. O projeto de aprendizagem deu para nós assim, a visão de como você fazer um projeto de investigação, tanto de forma planejada como organizada. E um dos pontos fortes foi o uso das certezas provisórias e dúvidas temporárias para ser um excelente ponto de partida que nivela o conhecimento inicial do grupo que está trabalhando nesse processo de investigação. Depois a gente trabalhou sobre o que são projetos de dissertação e tese, né, e como elaborar, e o grande aprendizagem foi que a clareza de o que são um projeto de tese, o que é um projeto de dissertação, como estruturar, como desenvolver e quais os cuidados que a gente tem no processo de elaboração. Sobre artigos científicos, a gente teve um enfoque na pesquisa e um enfoque no fichamento. Os artigos científicos são a base para você produzir projetos de dissertação e projetos de tese. Então, com relação à pesquisa, nós percebemos a importância de se lastrear uma dissertação, teses e artigos correlatos de boa qualificação, né, com teses e artigos correlatos de boa qualificação, e também como garimpar esses artigos e como registrá-los. Isso deu uma visão, né, de uma metodologia, um método da gente trabalhar com artigo científico. E posteriormente à pesquisa, o fichamento, né? Fizemos fichamento de vários artigos e isso nos propiciou saber organizar e sistematizar toda a nossa pesquisa, que vai de forma que a gente possa facilitar a recuperação das informações importantes posteriormente. E finalmente os jogos digitais. Os jogos digitais são extremamente vantajosos como recurso tecnológico para a educação de alunos e no próprio ensino da programação de jogos, e o próprio ensino da programação de jogos traz vantagens também para o aprendizagem e principalmente o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Entretanto, deu para perceber que há uma necessidade de planejar a introdução de jogos dentro da sala de aula, né, de forma integrada a conteúdos e também como um requisito fundamental a preparação dos professores. Bom, isso é o que eu tinha a dizer. Valeu, pessoal!